Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Invest em parceria com a Tabasco Conteúdo. E antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal, curtirem, fazer os comentários, isso é importante pra gente. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, que a gente responde depois, tá? E eu tenho o prazer hoje em receber duas queridas que elas fundaram uma rede de investidoras anjo, isso mesmo, elas vão contar aqui pra gente muito sobre isso, que é a minha querida Érica e a querida Iana. Meninas, muito bem-vindas, prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você, Cláudia. Bacana, Érica. E aí? Muito legal, Cláudia. Já gostei do nome do Ela Investe, porque normalmente ela não investe. Então vamos promover que as mulheres investam mais. Parabéns pelo canal. Super felizes de estarmos aqui contando um pouquinho do Sororité e da nossa jornada. Maravilha. Mas assim, eu acho que colocar um nome feminino, a gente até, quando a gente estava falando do programa, né, vamos definir o nome, eu acho que é até um posicionamento, né? Um nome feminino. A gente aqui trabalha com diversidade, a gente conversa com homens, com mulheres, empreendedores, investidoras. Mas enfim, eu acho que é uma questão de posicionamento também, uma questão também de representatividade aí, né? Obrigada. E eu sou encantada com a Sororité, que é uma rede de investidoras anjo, que está crescendo bastante, né? Queria que vocês contassem um pouquinho, antes de falar da Sororité, contassem um pouquinho da jornada de vocês. E aí depois contam pra gente aí da Sororité, que eu tenho certeza que quem não conhece ainda vai se encantar. Quem começa? Quem quer começar? Quer começar, Iana? Falar um pouquinho da tua jornada. Sei que você não é brasileira, né? Mas Isso que mesmo, ótimo que sim. você está contribuindo aqui. Eu acho que quando a gente fala em diversidade, em acolhimento, uma série de coisas, até conta um pouquinho como é que você tem sentido tudo isso. Eu acho que é importante também saber como é que é a tua experiência. Sim, é um prazer. Então, muito obrigada por nos receber aqui e essa oportunidade de contar um pouco da nossa história. Então, eu sou da Suíça, mas há 15 anos aqui no Brasil. Então, o Brasil já virou a minha casa. Hoje em dia, eu me sinto aqui muito bem. O meu background, assim, a minha carreira é bem tradicional. Eu sou formada em engenharia, eu fiz MBA nos Estados Unidos, comecei a minha carreira com consultoria, entrei na McKinsey. Depois trabalhei 15 anos como executiva em grandes multinacionais. Aqui no Brasil, passei pela American Express. O último emprego foi na Expedia, uma plataforma de viagens, e essa foi assim, a minha inserção no mundo digital. Sempre trabalhei com inovação, com novos produtos, novos projetos, mas dentro das grandes multinacionais. E saí do mundo corporativo durante a pandemia, que estava no mundo de turismo, então foi bem assim, um momento difícil. Saí do meu emprego corporativo e queria pensar novos objetivos e explorar o mundo dos startups, que aqui no Brasil está num momento muito, muito bom, que está crescendo muito, muita coisa acontecendo. E aí eu entrei num grupo de anjos para explorar mais esse mundo e me apaixonei. Nunca mais saí desse meu novo trabalho agora de ser investidora. Adoro o que fazemos. E quando conheci a Érica e me juntei à Sororité, aí ficou mais interessante, mais divertido ainda, porque consegui juntar a minha paixão, meu interesse mais técnico em trabalhar junto com startups, com um propósito, trazer mais mulheres para esse mundo, que acho que tem tanto para fazer e tanto lugar, tanto para homem como para mulher. Que bacana, hein? Então, quer dizer, você veio de uma carreira corporativa e em um determinado momento aí você teve uma experiência, você gostou desse mundo de inovação, né? Enfim, digital. E entrou como investimento anjo, né, para uma rede. E quanto que a gente aprende, né? Quanto que a gente realmente vê. No primeiro momento a gente pensa que a gente não pode contribuir, né? E aí hoje tá aí com uma rede de mulheres trabalhando com Sororité. E agora muitos desafios, né? Provavelmente Sim. Aquilo que você pensou lá atrás está realmente acontecendo, porque é bem dinâmico, né, Érica?
Muito. Fala um pouquinho aí da tua jornada e a gente complementa aí falando da sororité. Legal. A minha jornada também é do mundo corporativo. Eu me formei em administração, sou de São Paulo. Sempre morei aqui. E fiz administração e depois segui o caminho que era o desejado naquele momento. Então, era ser uma grande executiva numa multinacional. Trabalhei em algumas, trabalhei na Procter & Gamble, na Johnson & Johnson. Também na área de inovação, com a parte de consumer insight, entendendo o consumidor para gerar novas ideias. Mas, apesar de eu gostar muito, sempre me frustrou um pouco a morosidade das grandes multinacionais, a dificuldade de tomar decisão e muitas vezes não estar todo mundo do mesmo lado da mesa. Então, as coisas não acontecem tão rápido, um funcionário é um funcionário, tem eles e temos nós. Então, isso acaba que produz muitas ineficiências. Sim. E há um pouco mais de 3 anos atrás, eu fui investigar o que estava acontecendo fora do mundo corporativo, em inovação, e descobri o mundo da inovação, das startups, do venture capital, e me apaixonei. Mas o que eu queria só pontuar, porque talvez eu e a Iana tenhamos trajetórias parecidas aqui, de grandes corporações, eu não acho que você precisa ter uma trajetória como essa para ser uma investidora anjo. Boa, muito eu bem acho colocado. que são vários backgrounds, não precisa ser engenheira, administradora, ter feito MBA. Eu acho que basta uma vontade de aprender. E como você mencionou, uma das coisas que me move é aprender. E eu acho que esse mundo traz aprendizados todos os dias. Então me completa, me dá muita energia. Que bacana, que bom, tão bom ouvir isso. Mas isso que você está falando é muito importante, porque tem muitas mulheres que nos procuram vocês também, falam assim, será que eu posso ser uma investidora anjo? Será que eu tenho como contribuir? Nossa, quando a mulher já fala isso, já vem uma predisposição, né? Você fala, opa. Então, eu acho que isso é muito mais do interesse dela em fazer parte do que tem a ver com o background, né? Então, eu acho que super bem colocado e por aí mesmo. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês começaram a sororité, uma tese definida, né? Sabemos que é uma rede que investe em startups de mulheres, né? E temos muitos trabalhos, mas eu queria que vocês colocassem aí, então, pra gente, falem da sororité. Eu vou falar um pouquinho do início e, de repente, a Iana complementa com a nossa tese. E o início veio muito... vou falar a nomenclatura do mercado, de uma dor minha e da Flávia no início como investidoras anjo. Uhum. Então, quando a gente decide entender o que é esse mundo, a gente se depara com muitas nomenclaturas novas e uma dificuldade de um sentimento de pertencimento. Então, você está aprendendo num mundo onde você não conhece ninguém, já é um super movimento, uma mulher ir e tentar entender aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente se viu em lugares onde a gente se sentia intimidadas, com medo de fazer perguntas, porque a mulher, ela precisa ler 10 livros sobre o mesmo assunto para se sentir segura para fazer uma pergunta. Então, justamente o sororités, ele surgiu dessa dor e a gente pensou, bom, vamos fazer um pequeno grupo para mulheres investirem juntas. Porque aí a gente aqui nesse ambiente, a gente se sente confortável. Eu pergunto para a Cláudia, eu pergunto para a Iana. Posso fazer uma pergunta que não seja super inteligente ou muito básica, mas ninguém vai me julgar. Então começou daí de existir esse lugar seguro e que a gente pudesse investir juntas. Que eu te conheço, eu conheço a Iana. Trocas, né? Fazer trocas, cada uma colaborar com o entendimento que tem, não necessariamente o entendimento de venture capital, não necessariamente o entendimento de anjo, mas de repente você trabalhando no Expedia, você entende sobre alguma coisa que eu não entendo. Exato. E a gente consegue olhar melhor o deal. Então foi daí que surgiu e a Iana pode contar um pouquinho da nossa tese. Então, eu fui uma das primeiras membros a me juntar com a sororité. E o que me atraiu foi isso também na tese. Então, a nossa tese somos uma rede só de mulheres investidoras e
queremos investir só em startups lideradas por mulheres. Liderança feminina na startup a gente define como CEO founder mulher ou 50% do equity do founding team em mãos femininas. Isso já é um filtro muito grande. Já sim. E importante, né? Importante, sim. Mas aí o número de startups que passam por nosso grupo já se diminuiu muito com essa tese. Sim. Porque são só 4% das startups no Brasil que estão lideradas por mulheres. E por isso, além desse filtro, a gente está bem aberto em termos de indústria, os setores, olhamos tudo. Estamos focados em startups, então tem que ser um business model que seja escalável. No estágio inicial, somos anjos, nós somos um fundo, sim, então no estágio pre-seed, exato, no comecinho da jornada, onde também ainda assim, a avaliação pessoal tem uma importância muito grande, você não tem muitos números para avaliar. Então, você tem que confiar que esse founder ou essa pessoa vai ser capaz de executar a ideia que eles estão propondo. E aí também que muitas mulheres enfrentam muitas dificuldades e, do outro lado, os investidores que avaliam elas e o projeto delas são todos homens. Tem muitos viés inconscientes ou conscientes que atrapalham ou dirigem na direção aí. Então, por isso a gente toma aí também, assim... Cuidado. Assim, conscientemente a gente quer investir só em mulheres. Então, sim, a nossa tese é isso. Founder mulher, estágio inicial, uma startup que seja escalável, mercado grande, uma dor existente no mercado, então com uma oportunidade grande para crescer. E o modelo já, um produto no mercado, já assim, uma primeira atração para validar a tese. Já em operação, né? Que já rodou no MVP, que já está em operação, que o investimento anjo venha para realmente escalar, crescer, contribuir com o mercado, né? E quando a gente está falando desses investimentos, principalmente quando a gente está falando do filtro, são poucas, realmente, quando a gente... 52% dos CNPJs são de mulheres, né, no Brasil. Praticamente isso. Quando a gente olha para esse mundo de startups, a gente está falando menos de 10%, né? Tem algumas redes que tem um pouco mais, algumas redes que tem um pouco menos, mas se a gente colocar a nossa média, a gente vai estar falando aí de 10%, talvez a gente cresça aí esse ano por conta de várias ações, mas não dá pra gente ainda falar que a gente tá crescendo muito. E o filtro pra gente, pra vocês, no caso da Sororité, o filtro em relação à proporção de quantas startups vocês recebem por investidas. O que eu queria dizer com isso é o seguinte, vocês precisam ir muito atrás para encontrar essas startups, ou hoje vocês já estão recebendo esses cases, vocês estão recebendo essas indicações, e qual uma quantidade aí por mês de startups para investidas? Já conseguem fazer mais ou menos essa análise? Sim, sobre o chamado, de novo usando a terminologia do mercado deal flow, que é a quantidade de startups que chegam para nós, a gente tem falado com muita gente do mercado que entende e gosta da tese. É um ambiente super colaborativo esse ecossistema, então as redes de anjos se falam e se ajudam. Os próprios fundos institucionais de venture capital também querem startups qualificadas para quando eles chegarem para investir. Então, a gente recebe essas indicações. Também temos indicações que vêm de LinkedIn ou reportagens que a gente saiu. Até hoje, se eu não me engano, a gente começou lá para março, mas a gente começou a realmente olhar esse número em agosto do ano passado. Então, a gente teve mais ou menos 180 startups que passaram de alguma forma por nós. A gente tem um processo. Tá. E dessas, 10 foram investidas. Tá? Sim. Então, mais ou menos isso. Devem ter passado um pouco mais do que isso. Devem ter sido umas 220 por aí no total. Que bacana. São 10 investidas? São 10 investidas. Que bacana. Parabéns, hein? E quanto tempo a Sororité? A gente começou em março do ano passado, mas como eu te falei, uma coisa muito informal. É assim, pessoal, vamos junto. Então a gente tá falando de um ano. Um ano pouco mais de um ano. Né?
Que maravilha. E ele cresceu, Cláudia, que acho que é uma coisa importante dizer, que organicamente teve uma atração muito boa, sem fazermos muito esforço. Então eu sempre falo, falando a língua das mulheres, que é como se fosse condicionador no cabelo seco. Tava todo mundo querendo, todo mundo precisando, e aí de repente chegou. Então a gente teve uma aderência muito boa das mulheres, estava faltando esse lugar. Que legal, né? E tava mesmo, e tá faltando ainda. A gente precisa escalar mais. Eu acho que é um ambiente ainda dominado por homens e não tenho nada contra isso. Faço parte de várias redes ainda liderada por homens, mas a questão é que muitos tem lá, né, o seu núcleo, né, masculino ainda continuam sendo homens. Então, quando eles vão falar, eles convidam homens, quando eles, né, vão falar de alguma startup, enfim, tem ainda essa visão. Essa questão da diversidade para esse nosso ecossistema investidor, ele é muito recente mesmo. E eu sempre falei, vocês conhecem a Maria Rita, que liderou a Anjos do Brasil por muitos anos, né, mais de 10 anos, e isso me chamou muita atenção, que era realmente a falta de mulheres nesse ecossistema. E eu vejo a qualidade que a gente tem, independente ali do background, independente da ocupação, realmente da importância que tem. Eu acho que aí são duas coisas. Primeiro, um lugar que a mulher pode ocupar. A gente sabe que mulher, ela pode ocupar o espaço que ela quiser, pode ser também investidor anjo, mas uma outra contribuição que eu acredito que vocês veem isso muito, é a questão da contribuição para as empreendedoras, não é? Representatividade, saber ouvir, saber acolher, né? Ter essa empatia, enfim. Os feedbacks em relação a isso, das empreendedoras, vocês têm algum case ou alguma empreendedora que realmente vocês sentiram isso? Que de alguma forma ela passou por alguns processos com homens, que teve uma experiência não tão boa e que se sentiu acolhida aqui, que está se sentindo acolhida? O que a gente escuta de todas as startups lideradas por mulheres, as fundadoras nos falam como é legal ter mulheres do outro lado da mesa, uma banca só de mulheres, que nossos eventos, o pitch, quando a startup vem para fazer o pitch, que acontece normalmente tudo online, uma mesa de mulheres, então assim, um ambiente só de mulheres, mas sim, estamos trabalhando a startup, fazendo perguntas técnicas também, claro. Então é uma conversa técnica mesmo, de avaliar o deal, mas a empatia é outra, então a conexão que você consegue criar como investidora com uma founder mulher também é construída mais rápido que quando é um founder homem, que eu investo também através de outras redes em startups lideradas por homens, porque acho muito importante diversidade. Claro. Então, no meu portfólio também quero diversidade. Sim. Mas sim, assim, o relacionamento é diferente. Então, gosto também de ser uma mentora ou uma investidora, portas abertas, onde a startup ou a fundadora pode vir e assim, criar um relacionamento pessoal e realmente trazer também as perguntas, dúvidas, dores que ela está enfrentando, sabendo que estamos aqui para apoiar. Bom. Eu acho também, Cláudia, que assim, é o ambiente que você cria no grupo. Então, tem uma cultura mais feminina no sentido de ser um pouco mais relaxado, um pouco mais empático também. Então, mesmo nos pitches, o tipo de pergunta que se faz, a interação, eu também participo de outros grupos, ela é muito mais suave, né? Uma pergunta, ela é feita de uma maneira mais feminina, né? Se é que existe isso. Então, eu acho que a gente também faz com que a founder se sinta mais confortável. E no final, todo mundo coloca capas, né? Claro, você não vai se abrir 100%, você está fazendo um pitch. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que elas conseguem baixar um pouquinho a guarda e relaxar um pouquinho mais e talvez ter uma performance melhor na hora do pitch também e respondendo perguntas. Às vezes você está muito tenso quando você vê aquela audiência toda e você vê uma pergunta muito dura. Não que, assim, a vida não é essa. E vão ter perguntas muito duras também. Mas é um ambiente, como a Iana falou, as perguntas estão lá, elas são técnicas, mas talvez elas aconteçam de uma maneira mais suave.
Entendi. Nós tivemos até uma empreendedora que ela veio aqui e ela falou pra gente, né? Ela tá escalando, tá indo super bem. Ela falou que no pitch, uma banca só com homens, e ela, enfim, tem ela e um amigo, são os founders. Ela apresentou o pitch, mas em determinado momento os investidores perguntavam pra ele, não faziam uma pergunta pra ela. Ela se deu conta disso, né? E gentilmente, e lógico, o founder percebeu isso e pegou e falou assim, não, quem pode responder é ela, por favor, pode responder. Né? Eu acho que também tem que se colocar, eu acho que esses vieses, né? Acho que essa forma, ela não deve acontecer, né? Não deve ser dessa forma. E eu imagino que muitas têm histórias aí para contar, né? Dessas experiências em bancas, né? Em apresentações, em aceleradoras e tudo mais. Na Sororité, quando elas são investidas, como é que vocês trabalham a gestão desse portfólio e até que momento? Aí a preparação para próximos investimentos, é a questão do growth, como é que vocês trabalham essa questão pós-aporte? Tá. É importante dizer que a gente investe como grupo, mas cada uma investe no seu CPF. Mas o fato da gente entrar num grupo faz com que a gente tenha um cheque maior no total. Então, de alguma forma, a gente consegue, às vezes, uma governança um pouco melhor para esse dinheiro. Então, normalmente a gente pede um assento no conselho, então tem uma pessoa, que é a pessoa que liderou o deal, que faz esse acompanhamento normalmente com a founder. Mas pode ser, assim, uma visão qualitativa minha, tá? Mas eu vejo as mulheres muito mais abertas à ajuda do que os homens, também investem em homens. Então, essa uma investida que a gente fez agora, que foi a Muda Meu Mundo, Conheço. Você conhece a Priscila? Uhum. Por exemplo, na governança dela, a gente tem uma pessoa nossa no conselho, mas ela abriu grupos de trabalho. Então, ela colocou lá quais são as necessidades dela, 5 áreas, e ela pediu para que as investidoras que tiverem interesse em trabalhar, não só dar palpite, participem desses grupos e que possam ajudar de verdade, porque no final da história, o investimento anjo é um investimento de altíssimo risco. Sim. Então, uma das maneiras da gente mitigar, diminuir este risco é a gente se envolver e poder dar um pouco do que a gente sabe para essa startup. Mas tem founders que não querem. Então, eu vejo as mulheres muito mais abertas e querendo muito mais essa ajuda. Então, no caso da Muda Meu Mundo, ela criou 5 grupos que vão ajudá-la em determinadas frentes. Que bacana. Um exemplo. Bacana. E aí distribui no grupo, enfim, isso aí é também um momento das investidoras, né? Não necessariamente as investidoras, elas têm que contribuir ali com o Smart Money naquele momento, enfim, tem toda a questão do momento de vida também, não é isso, Ana? Exatamente. E você também termina ou começa a fazer conexões com as co-investidoras, com as outras pessoas que estão investindo no mesmo deal, porque é um investimento de muitos anos, então você vai convivendo com os co-investidores. Por isso também é muito importante escolher bem qual grupo ou qual rede que você entra, porque depois você investe com essas pessoas, não só faz a seleção, mas depois também ajuda, contribui para crescer o investimento, para que seja um sucesso. E fazendo isso junto com outras mulheres, também se torna uma coisa divertida, ou você também faz amizades, conhece novas pessoas, descobre também no nosso grupo, também você descobre outras pessoas que têm mesmos interesses, que você Sim. tem afinidade, aí depois também você compartilha novos deals, pede opinião quando você sabe melhor quem tem qual conhecimento, qual experiência. Então esse convívio entre as investidoras também é muito legal. Bom, né? Isso é importante, não é isso? Muito. Contribuição. E mulheres sabem trabalhar muito bem em rede, né? Contribuem, a gente falou um pouquinho antes de começar o programa, né? A gente está falando exatamente isso. Como é importante, cultural que seja, mas a gente percebe que as mulheres, elas aderem e têm um rendimento até melhor quando a gente consegue trabalhar em rede, enfim, participativo, né?
E para quem está começando, né? Para quem está querendo vir, falar assim, não, mas o mercado está falando sobre venture capital, tá todo mundo tirando o pé do acelerador, questão de investimentos. Como que vocês estão lidando com isso? Em algum momento vocês foram questionadas, né? Isso aí tem influenciado ali para vocês? Como é que vocês têm trabalhado com isso e como que vocês estão vendo esse ambiente hoje de venture capital? Bom, sem dúvida, o mercado está passando por um momento difícil. A economia real, ou a indústria de venture capital também. A gente está atuando no início da jornada dos startups, então no comecinho, onde o mercado não impactou tanto ainda. Também tem aí a teoria que safras bons crescem durante momentos de crises, que no passado também algumas startups muito grandes hoje, eles nasceram durante as crises anteriores. Então isso é assim uma motivação para continuar e olhar. Agora também como investidor é um bom momento porque você pode tomar o tempo para analisar a startup com cuidado, então não tem esse FOMO que tinha nos anos anteriores, onde você tinha que tomar uma decisão de um dia para outro, porque a startup tinha tantos investidores interessados que você não tinha tempo para fazer uma análise cuidadosa. Então hoje mudou um pouco, então você pode tomar o seu tempo, que pode ser um benefício como investidor. Então, sim, é um mercado difícil, mas oportunidades sempre existem e enquanto que seja uma dor real que essa startup está resolvendo, vai ter oportunidade. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito que o mercado pode estar acontecendo o que for, mas o investimento ainda vai acontecer, dependendo muito do negócio, entendeu? A dinâmica, ela permanece. O que pode acontecer são algumas questões aí no caminho, mas o fluxo ainda continua. Eu também acredito muito nisso e não dá para parar, né? Não dá para desistir. Que deu um burburinho isso, mas enfim, a gente percebe que é só uma questão também de ajustar algumas coisas, não é isso, Érica? Sim, e você perguntou, né, para quem está começando. Eu acho que a gente falou de várias palavras difíceis aqui, o próprio venture capital, que é uma palavra em inglês, e que às vezes pode dar uma assustada. Mas eu acho que não é tão complicado e vale a pena se informar, participar de grupos de anjo. Eu me lembro quando eu conheci a Maria Rita, ela sempre fala, né? Pessoal, comecem investindo em rede, porque você aproveita o conhecimento de todo mundo, você aprende com o outro, depois que você fizer os seus primeiros, de repente você quiser se aventurar sozinho, tudo bem, mas te dá uma garantia. E tem muitos grupos de anjo, e eu espero que tenham cada vez mais. Eu estava escutando um podcast que nos Estados Unidos tem mais de 250. Então, um pouco do que a Iana estava falando, você pode achar o seu grupo por afinidade. Aquele grupo que vai fazer com que você se sinta confortável e que você possa aprender dentro do grupo. Então, eu repetiria que é a fala da Maria Rita e falaria para quem está começando, buscar um grupo de investimento anjo para você aprender a investir junto com essas pessoas. Um ou mais, né? Claro. Eu participo de 2, acho que muita gente participa de mais que um. Isso é verdade. Eu também recomendo isso. Eu acho assim, pelo aprendizado, né? Pela troca e também de certa forma, você se sente ali mais confiante quando você está conversando e distribuindo isso com pessoas, né? E aí, meninas, vamos lá. Como, se as empreendedoras quiserem procurar vocês para enviar pitch, para conversar com vocês, para saber se é hora de buscar investimento, ou também mulheres que querem investir e querem fazer parte da rede. Como que a gente identifica vocês, onde que encontra? Eu queria que vocês colocassem um pouquinho aí pra gente. Bom, a gente, Sororité, temos um site, então pode nos procurar lá, temos um link para fazer a inscrição, tanto para investidoras, que sempre estamos portas abertas, recebendo mais, ainda em busca de mais mulheres para se juntar com a gente.
sororité.com.br, eu acho. Ou podem também contactar qualquer uma de nós pelo LinkedIn, Jana Göckel. Estou super aberto para conversas. Legal. Também tem o nosso LinkedIn. Estamos lá também e tem vários links para quem quiser se cadastrar. Muitos conteúdos Tanto também. como investidora, quanto como empreendedora que queira fazer parte ali. Que bacana. Algumas dicas para empreendedoras ou para investidoras que vocês queiram passar? Alguma recomendação ali, como mulheres investidoras anjo, nesse momento que a gente está passando e que a gente acredita muito nesse ecossistema, a gente acredita muito nas mulheres, no potencial. Também tenho as redes que eu contribuo, mas eu acho que assim, algumas dicas para essas mulheres. Eu acho que é sempre importante explicar o que é esse investimento anjo. Então, às vezes, principalmente, né, até 6 meses atrás, tava uma palavra super sexy, né? Falar que você fazia investimento anjo, poderia ser uma coisa muito cool. Mas eu acho importante também saber o tipo, qual que é essa classe de ativos. Então, não é um ativo de alto risco, o que significa que você pode perder o seu investimento, 100% do seu investimento, mas também é uma classe de alto retorno. Então você pode, por isso que estamos lá, ninguém está lá para fazer filantropia, a gente está lá para ganhar dinheiro. Mas é importante dizer que é um investimento de alto risco, que é ilíquido, ou seja, que você não consegue, se você precisar vender a sua participação, é muito difícil. Então é um investimento de longo prazo, que demora aí 8 anos, às vezes você consegue uma saída antes. E que é importante você ter um portfólio, então que não adianta você investir em uma startup. Então é interessante você separar um dinheiro, pensar quanto que você quer investir nessa classe e aí investir em várias startups diferentes para que você tenha um portfólio. Então essa é a dica que eu passo para quem está começando, que entenda do que se trata. Adorei a dica. E tá super correto isso mesmo, diversificar. Isso super recomendo isso também. E Ana, tem alguma dica aí para as nossas empreendedoras ou para as nossas investidoras? Sim, eu também recomendo para todo mundo que quer diversificar e tenha aí um capital de risco que quer investir para se aventurar e fazer um investimento para experimentar esse mundo, porque além do retorno financeiro, também traz outros retornos se você investir numa startup, como uma maneira de aprender sobre uma indústria, se manter atualizado, se conectar com outras pessoas, jovens, novas ideias. Acho isso muito energizante e motivante também. E, além disso, também, com o seu investimento, você dá uma chance para uma empresa para crescer e mudar a vida de muitas pessoas. Se essa ideia realmente cresce e dá certo, aí o seu investimento contribuiu para fazer o mundo melhor, segundo os critérios que você escolheu. Então, acho isso muito gratificante. Que bom, que bom. Sororité saiu até em matéria da Forbes, né? Uma referência para todo mundo, conteúdo muito bacana, então vai ser fácil localizar e principalmente entender isso aí. Eu acho muito... Amei vocês aqui, eu acho que a gente tem que fazer um programa com mais mulheres e pegar alguns assuntos, né, que sejam bem propícios, assim, que tá bem no mercado. A gente tá falando de muitas nomenclaturas, tem muitas questões. Fazer algumas séries aí falando para essas empreendedoras e para essas investidoras, né, meninas? Quanto mais mulheres falando e se posicionando, eu acho que isso não só inspira, mas também a gente consegue atrair mais para o nosso ecossistema, né? Não só para as redes, mas a contribuição no ecossistema como um todo, não é isso? Eu concordo, eu acho que assim, só o fato da gente existir como grupo de anjo que só investe em mulheres, eu imagino que traga, ou mais empreendedoras talvez se aventurem. Certeza. Só de você existir, talvez a gente já fez assim um pequeno efeito no ecossistema. Então, acredito muito. Para mim, o sonho grande meu, assim, que eu sempre falo do Sororité, é a gente conseguir investir numa empreendedora que será o próximo unicórnio. A gente quer uma mulher, né, líder, temos muitas referências aí, queríamos uma líder mulher
que brasileira, né, de preferência, que chegasse aí, que tivesse sido investida do Sororité. Que Seria muito bacana. bacana. Estamos com isso na agenda também, viu? A nossa agenda é a mesma. Vamos trabalhar muito essa agenda com essas mulheres, com essas empreendedoras, com essas startups, no ecossistema como um todo. A gente está investindo aqui no começo, mas a gente está preparando essa empreendedora, essa startup para os próximos passos. E eu acho que quanto mais a gente contribuir, a gente vai fortalecendo para que a gente, por que não, próximo unicórnio, um unicórnio aí de startups fundada por mulheres, né? Mais, né? Então acho que a gente precisa disso. Meninas, o pessoal tá falando que acabou o nosso tempo. Eu ficaria o tempo todo aqui conversando com vocês. Acho que tem vários assuntos, mas eu queria agradecer imensamente, parabenizá-las pelo trabalho. Érica, Flávia e Ana também falou que entrou e já está contribuindo tanto, né? E eu acho que não só é uma referência no mercado, mas uma contribuição gigantesca. Mais para frente vocês vão ver esse impacto, já estão sentindo. Mais para frente vocês vão ver quão importante é. E eu fico muito contente de estar junto com vocês na Sororité, em outros programas, e contem sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Cláudia. Um prazer. Prazer. Muito prazer.